Wisnik, que bom estar aqui com você novamente. Bem-vindo ao Metrópolis. Muito obrigado, Adriana. Também muito bom para mim. Que ótimo. Pauliceia Desvairada, 100 anos. Pauliceia Desvairada, um livro de Mário de Andrade, de poesias. E esse marco dos 100 anos, eu fico pensando, para mim, logo de cara vem como Mário de Andrade conseguia enxergar a gente, a nossa cidade, o Brasil, como ele tinha essa visão um tanto à frente um pouco da gente, ou mais ampla do que a gente, né? Eu acho que na própria Pauliceia Desvairada, Adriana, ela é um depoimento de São Paulo, né? De uma cidade que tinha crescido extraordinariamente, que vinha crescendo, né? Uma cidade que tinha, vamos dizer, 20 mil habitantes no final do século XIX, imagine, né? Depois ainda, quer dizer, em 1890 tinham 70 mil. Quando, no momento da semana, tinha quase 600 mil. Olha como tinha isto, né? E depois, em 1930, alguma coisa, já tinha 1 milhão e não sei quanto. Então, o crescimento era exponencial, né? Portanto, de gente chegando, de procurando oportunidades vindas de vários lugares do Brasil, não é? E do mundo. Então, migrantes. Era uma cidade que se fazia dessa mistura, crescendo espantosamente em situações muito adversas para quem chegava, para as populações que vinham procurando trabalho, né? Que encontravam, mas em situações difíceis, mas os operários tinham, de todo modo, alguma representação sindical, alguma organização, especialmente pela presença dos italianos, né, que tinham os anarquistas italianos, mas havia uma consciência operária e tal, que, aliás, produziu importantes greves, né, nos anos de 1917, 19, né? Ao mesmo tempo que os negros que chegavam eram invisibilizados, né? E, portanto, estavam num lugar menos evidente da cidade, né? Então, mas São Paulo era esse complexo de uma coisa buscando forma, sabe? Enquanto crescia de tal modo. E o Mário de Andrade, na própria Pauliceia, eu acho que é um sinal, é uma antena sensível para essa loucura, né? Pauliceia desvairada, né? E no poema final da Pauliceia, Adriana, que se chama As Infibraturas do Ipiranga, ele imagina a população toda reunida no Vale do Engabaú. 550 mil pessoas para cantar um oratório profano, uma peça coral com orquestra, entende? É claro que isso é uma espécie de uma grande alegoria da cidade. A cidade na sua própria performance. E a cidade é uma espécie de anfiteatro a céu aberto, que é um campo de choques, de conflitos, né? No Teatro Municipal estão os artistas convencionais. Do outro lado do vale estão os milionários, que cantam e gritam de lá. No fundo do vale estão os modernistas. E no viaduto do chá estão os trabalhadores, os pobres, os empregados e os desempregados, né? Essa é uma coisa muito importante que não se costuma dizer sobre o movimento modernista, porque se fala alguma coisa dentro do teatro municipal, que é o teatro da elite, portanto, uma coisa reduzida à elite. De fato, o movimento modernista tem esse caráter enquanto ato, enquanto evento. Mas as obras, né, como o caso da obra do Mário, já estava além disso, né, pensando a cidade como alguma coisa que não cabe no teatro, né, que é outra coisa. É assim que eu vejo, Adriana, a sensação, a percepção do Mário do que era São Paulo. Pauliceia Desvairada, esse livro de poemas, a primeira edição eram 22 poemas? Com Talvez. certeza, eu acho que 21, se não me 21, engano. 21 poemas. E é um poeta, é um poeta que está andando por essa cidade, percebendo essa cidade, encontrando os seus personagens, fazendo parte dela.
e passando por lugares de São Paulo, né? É, Wisnik. é um mosaico de situações paulistanas, né? Não sempre cenas, nem descrições, porque tem sentimentos desse sujeito que se sente na cidade arlequinal, que ele chama, né? O Arlequim é aquela figura, né, da comédia dell'arte italiana, mas ficou conhecido, é uma figura do Carnaval de Veneza, né? Mas o Arlequim tem aquela roupa caleidoscópica, né? Feita de losangos de várias cores e tal. Então, ele vê a cidade como arlequinal. E o próprio sujeito ele tem esse sentimento arlequinal da cidade, né? Então, Essa, de ser essa colcha de retalhos, de ser... isso. E é uma experiência... E você já falou, inclusive, das contradições também, né? Exatamente. Uhum. E tudo isso é uma experiência da velocidade, né? De como as cidades vão se tornando um lugar de experiências simultâneas, né? No prefácio ao livro Paulicéia Desvairada, que se chama Prefácio Interessantíssimo, né? Ele fala disso. A poesia moderna é uma poesia da experiência simultânea. Quando você está na cidade, você é solicitado por muita coisa ao mesmo tempo, ser uma coisa nova, né? É uma experiência que é uma passada da metrópole, né? E São Paulo ia passando de província a metrópole, tudo isso era muito, vamos dizer, chamativo, tinha um apelo muito forte. Eu estou vendo atrás de você ali, né, uma figura do Mário de Andrade com o traje arlequinal, justamente no fundo, né? Sim, Exatamente. eu acho que é de uns seminários que tiveram sobre ele, e a frase é: eu sou 300, sou 350, que é também, né, uma... Isso, que é uma frase do Mário, posterior, mas ligada a essa sensação de simultaneidade como sendo do próprio sujeito, né? Cada um é muitos, e o poeta é muitos ao mesmo tempo. A gente pensando na poesia que o Mário traz naquele momento, é uma poesia que também vai quebrar alguns parâmetros, é uma poesia que vai trazer novas possibilidades, né, dentro da arte brasileira, dentro da poesia brasileira. Isto, uma questão que se colocava para o modernismo é a mudança da linguagem, né? A linguagem da arte não pode ser a mesma daquela arte do século XIX, num mundo em que não existiam as máquinas, né? Quer dizer, que a indústria ainda não tinha tomado essa dimensão que ela ganha, né? Os automóveis, as comunicações, tudo se torna mais veloz, né? Então, esse era um tema das vanguardas modernistas na Europa, e o modernismo brasileiro pega isso a seu modo. E o Mário, Adriana, pega isso de uma maneira muito original, porque ele define o que é a poesia moderna. Ele diz: a poesia moderna ela não é linear. Agora, é como se fosse a melodia na música, que é uma linha sonora, mas ela é harmônica e polifônica, como se fossem muitos sons ao mesmo tempo, uma polifonia, uma cacofonia, né? E, portanto, a linguagem da música, da poesia, ela tem que ser, ao mesmo tempo, essa linguagem da simultaneidade. Então, é isso que ele faz na Paulicéia Desvairada, né? Que o primeiro poema é São Paulo, comoção da minha vida. Os meus amores são flores feitas de original. Aí a frase se interrompe e ele diz, né, cinza e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno, elegância sutil sem escândalo, sem ciúmes, perfumes de Paris, Aris, bofetadas líricas no Trianon, ao Godoal, né? Que rima com arlequinal, que ele tinha falado lá em cima, e eu saltei. E aí de São Paulo, comoção da minha vida. Galicismo a berrar nos desertos da América. Galicismo quer dizer, como se fosse uma coisa francesa, né? É o que a gente chama de galicismo, porque é uma espécie de Paris fora de lugar, né? Uma Paris gritando na América, né? Tudo isso é dissonância, mas você vê que o próprio poema ele é cheio de irrupções, ele não é
contínuo, direitinho, né? Numa linha direta, né? Ele é harmônico e polifônico. No prefácio interessantíssimo, ali no final, ele inclusive dá alguns caminhos de como ler, interpretar alguns dos poemas, né? Ele diz que ele chama para esse espírito, chama para essa nova forma de interpretar, essa nova experiência, né? Exatamente, Adriana. Ele fala que os poemas são para serem ditos, né? Oralmente, não é só para ler em silêncio. Os poemas, eles, para ler a Paulicéia Desvairada, você tem que, que falar, mas ele diz mais que isso, tem que berrar, tem que chorar, tem que invocar, né? Ou seja, ele tem que acompanhar esse caráter, né, das sonoridades múltiplas da cidade. E também de vozes, como é o caso das Enfibraturas do Ipiranga, aquele poema final de que eu falei, em que as vozes corais se superpõem, se interrompem, né? Se atravessam. Um Né? estudo... Bom, o que eu estava querendo aqui pensar com você é esse contexto da Paulicéia Desvairada para a arte brasileira e para o modernismo. Esse livro, ele é importante em que medida para a gente inaugurar o modernismo ou para que fosse inspiração para outros artistas? Em que medida a Paulicéia Desvairada, qual a importância desse livro? Bom, do ponto de vista da linguagem, como a gente está falando, Uhum. ele praticamente inaugura o verso livre no Brasil, inaugura assim como um projeto de livro inteiro. Quer dizer, alguns poetas já tinham praticado algum verso livre, mas não com essa dimensão, inclusive com a teorização que acompanha o livro. Ele faz poesia e faz, no prefácio, ele faz uma reflexão sobre a poesia, né? E cria essa teoria muito original da poesia como ligada à música, como harmonia, como polifonia. A poesia moderna é harmônica e polifônica, não é apenas melódica. Isso do ponto de vista formal. Mas, do ponto de vista social, político, é uma visão da crise das instituições que não davam conta mais de um país que tinha uma sociedade complexa, vamos dizer, que tinha grandes cidades, massas, não é? População operária, não é? Classes médias ampliadas. É um país que não cabia mais na República Velha, né? Assim chamada, assim também como não cabia mais naqueles ritos artísticos tradicionais, a pintura acadêmica, a música, vamos dizer, tonal do teatro municipal. Ele mostra ali que, por exemplo, as massas cantam uma música de senhor, né? Ou seja, a música de massas urbana, né? Que vem emergindo com o gramofone, ou seja, é outra sonoridade e outro mundo social que está aparecendo com esses choques, que são choques de classes, de costumes, de comportamentos, de culturas, né? E tudo isso faz, então, da cidade de São Paulo, né, e do Brasil, quer dizer, uma pergunta sobre esse novo estado de coisas, né? E Exatamente. o modernismo não é uma resposta, uma solução para isso, é uma pergunta, né? E por isso eu acho, Adriana, que é tão importante o show do Emicida, o Amarelo e o filme Amarelo, né? Que se encontra na Netflix, onde ele fala, o Emicida faz o show e fala de São Paulo, fala dos movimentos, das figuras individuais, mas dos coletivos que expressam, né, uma vida popular, né, a ancestralidade, a negritude, que vem à tona, que hoje veio à tona em São Paulo, né, a cidade do rap, que é uma grande formulação poética e musical do sujeito periférico, né?
E isso veio à tona, veio para o centro, e quando o Emicida faz isso, ele homenageia Mário de Andrade e Oswald de Andrade no Teatro Municipal, né? Uhum. Então, eu acho que ele faz um arco, né? Que é muito importante, eu acho, para a gente ter uma visão em perspectiva desses 100 anos. Claro, claro. Não, e é importante, porque aí a gente coloca mais personagens nessa história, outras perspectivas, e o arco se fecha, como você falou. Eu fico aí pensando, Fecha para se abrir de novo, né? exatamente. Então, para a energia continuar circulando, é exatamente. Exatamente. Isso. Não é um conceito fechado, né? É diferente de ser um conceito fechado. A gente está falando de um momento em que as cidades tem essa população crescendo exponencialmente, como você falou, e que a gente tem a massa, os operários, a multidão. No Pauliceia Desvairada, a gente tem um pouco desse sentimento de ser um na multidão, de ser uma pessoa diante de tanta gente. Eu acho que sim, o sujeito arlequinal, né? Ele vibra com a cidade é alguma coisa que tem esse ritmo, essa extensão, essa dimensão. Mas as massas eu acho que aparecem justamente nesse poema final, né? Aparecem de uma maneira mais explícita. Uhum, Mas, ao mesmo tempo, fica clara nesse poema a distância entre o poeta e as massas de trabalhadores, uhum, entende? uhum. Ou seja, é um mérito do poema, né? Na verdade, registrar esse fato dessa distância, de que não estão falando a mesma linguagem, né? Coisa que depois o Mário procurou fazer, depois ele, em outros momentos da vida e da obra dele, ele estará preocupado justamente em, em superar essa distância, né? Mas o momento mesmo ali do modernismo e da Pauliceia é uma espécie de sentimento de que a cidade se tornou múltipla, né? Que as vozes são díspares, né? E conflituadas, né? Que não há nada que unifique aquilo. Essa é uma grande pergunta. Só para a gente fechar, o Mário de Andrade diz em muitas entrevistas depois, falando um pouco sobre a feitura e a criação do Paulo Céia Desvairada, que ela nasce num ímpeto, em um pouco de raiva, é quase um transe, uma comunicação com o inconsciente. Os versos livres também vêm desse trânsito, desse transe que ele diz, né? De sentar e escrever. É, ele fala que foi como uma espécie de um estouro, uma explosão que aconteceu nele, né? E começou, e tem um momento que ele narra que ele comprou uma escultura do Brecheret, e era um Cristo, uma cabeça de um Cristo. Mas o Cristo tinha um cabelo assim com trancinhas, uma coisa assim. E ele levou aquilo para casa e aquilo provocou escândalo, né? Horror na própria casa dele. Então aquilo faz com que ele seja tomado assim por um sentimento de revolta, mas o que eu diria, ele diz na Pauliceia, de rancor inebriante, não é? Como diz no poema, ódio ao burguês, não é um ódio destrutivo, na verdade, é uma ira sagrada, né? Uma coisa assim. E ele vai para a Semana de Arte Moderna, diz ele, né, numa conferência que ele fez 20 anos depois, que aquilo ele sabe que vai ali quase num movimento sacrificial, ele vai se expor à tempestade de achincalhes, né? Ou seja, que são as vaias, os choques que aquilo provocou. De fato, né, como eu disse, aquilo provocava escândalo na família, mas no conservatório onde ele dava aulas, ele tinha alunas, ele perdeu alunas de piano, entende? Porque as famílias tiraram, quer dizer, por um momento o efeito do modernismo foi difícil para o Mário, que era entre todos, aquele que era de classe média e trabalhava dia a dia como professor, entende? Diferente de outros que eram ricos. Então, tudo isto
nele, né, se dá nessa forma de uma explosão e de algo que é mesmo uma espécie de movimento assim, de se rasgar, sabe? De se atirar em nome de alguma coisa, né? Que é o princípio modernista, mas que ao mesmo tempo nem se sabe exatamente o que é e no que vai dar, né? Mas que sabe que é abrir novas perspectivas e tal. Como diz o próprio Emicida quando fala dos modernistas, que é isso quando você tira da sua cabeça um sonho que sai para além de você, né? Hum. E é isso que o Emicida diz que a gente não pode prescindir, não pode abrir mão, né? De quando alguém tira o sonho e torna esse sonho alguma coisa que está oferecida, né? Para nós, para ampliar o mundo, né? Então, Vamos aceitar, eu aceito. Wisnik, muito obrigada pela sua entrevista, obrigada pela conversa, sempre um prazer falar com você. muito obrigado também, Adriana. Que bom, Metrópolis e sua entrevista e falar com todo mundo desse livro fascinante, né? E da poesia, da cultura, da arte em São Paulo.